como o exemplo da questão da lei do trânsito. Mas não só isso, né? Quer dizer, a gente sabe que não podemos gozar de todos os prazeres, seja por questões morais, questões legais, ou questões de saúde ou pessoais, né? Eu gostaria agora de entrar um pouco na questão da contribuição de Epicuro para essa perspectiva. Gostaria de fazer um pequeno exercício de analogia, né? Quer dizer, tentando pensar as contribuições, né, desse grego que viveu no século III a.C. e que, por viver numa sociedade decadente, né, por viver numa sociedade no qual os valores da política, da democracia estavam em declínio, né, ele se deparou com coisas que não são tão estranhas a nós atualmente, né? Quer dizer, crise, decadência, violência, problemas na convivência em grupo, não é? E ele apresentou algumas saídas, algumas possibilidades, né? E a parte interessante da coisa é justamente tentar ver em que medida essas reflexões podem contribuir para que a gente possa pesar o prazer atualmente, não é? E perceber o que é que está presente há 2.300 anos atrás e que ainda hoje é atual. E eu acho que o interessante do discurso filosófico é justamente isso. Ele pode se atualizar, né? E agora eu vou ser um pouco porta-voz de Epicuro. Vou fazer essa atualização aqui, né, como uma forma de conduzir a uma determinada possibilidade de reflexão. Pois bem, então, Epicuro ele acredita que o prazer ele é algo natural, né? É natural do homem sentir prazer. E ele pensa que temos basicamente dois tipos de prazer, né? Na realidade, o prazer é uma unidade, né? Mas existe uma grande variação, né, em torno do prazer. Essa variação, ela tem duas vertentes básicas. Uma é o prazer, que ele vai chamar de prazer em movimento, como, por exemplo, a alegria, como, por exemplo, você ser afetado por algo que tem uma dinâmica mais forte, e aí você pode pensar em beber, você pode pensar em conversar, você pode pensar em diversas possibilidades nas quais há uma certa atividade maior dessa sensação, né? Mas ele vai dizer o seguinte: olha, esses prazeres eles são interessantes, mas existe um prazer que é o primordial e que é o prazer, vamos dizer assim, é o mais alto nível de prazer, né? E ele chamava esse mais alto nível de prazer de ataraxia, né? Que significa uma espécie de imperturbabilidade, né? Qual o ponto, então, da questão, né? O que significa, então, essa imperturbabilidade? Ele vai dizer, olha, quando você tem tranquilidade no corpo, na mente, quando você não está sendo afetado por nenhum tipo de problema, quando você não está ansioso, deprimido, pensando em outras coisas, né? Quando você está dentro de si mesmo, quando você consegue ter tranquilidade e não tem dor no corpo, né? Você está vivenciando o mais alto prazer que um ser humano pode vivenciar, né? E qual é o interessante, então, dessa perspectiva, né? O interessante é justamente perceber qual a dificuldade, então, de estar tranquilo, não é? Talvez no tempo dele fosse mais difícil responder essa questão, mas hoje em dia eu acho que é razoavelmente claro, né? Quer dizer, a gente procura diversas formas, né, de poder estar tranquilo. Apesar de existir uma variedade enorme de prazeres, né, a gente vê no nosso tempo que existe uma tendência, né, cada vez maior das pessoas de procurarem espaços de tranquilidade, né? Existem até movimentos sociais, culturais também, que clamam por isso, como, por exemplo, a questão do movimento da paz e do amor, dos hippies, quer dizer, né, temos presente na nossa sociedade vários elementos. E assim, um ponto que eu não poderia deixar passar, que na realidade é fundamental em relação ao pensamento de Epicuro, é que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer, olha, as minhas concepções de prazer, de bem e de natureza, elas não são concepções abstratas, né? Eu não fico aqui pensando a partir de teorias e conceitos e fazendo jogos linguísticos para poder, né, chegar a um sentido, né? Ele vai dizer, não, eu me baseio no modo de ser das coisas. O que é que isso quer dizer? Bem, isso quer dizer que percebendo o mundo, percebendo o que é o meu corpo, né, percebendo o modo como eu vim, como eu continuo, né, e como eu findo, percebendo o que é necessário para viver, o que é necessário para estar tranquilo, né, e para perceber isso, eu tenho que estar atento ao modo de ser das coisas, né? Então, o que é que significa isso, sendo mais preciso? Significa o seguinte, principalmente em termos de prazer. É necessário pensar o que é o fundamental, né? E ele vai dizer, olha, o fundamental são os desejos naturais e necessários. Que desejos são esses? São aqueles desejos necessários para manter o equilíbrio da vida, né? Para manter a própria vida, comer, beber,
né? Tem desejos que não são tão necessários, mas são naturais, como, por exemplo, o desejo de variar uma comida, o desejo de estar em determinado lugar, né? Mas tem desejos que ele vai chamar de vazios, né? E vai dizer que são completamente desnecessários. O desejo de glória, o desejo de trocar de carro todo ano, o desejo de parecer mais bonito. Mas esses desejos, eles não são necessários para viver, né? E é interessante. Então, qual é a questão, então? A questão é que, de certa forma, qualquer ser humano, em qualquer lugar, onde já existiu um humano, né, segundo Epicuro, ele vai estar sujeito a essa dimensão, né? Então, de certa forma, ele estava naquela época, né? E o que é interessante é que, há 2.300 anos atrás, a gente tem vários discursos que têm proximidade com o mito, com a religião, né? E, especificamente, Epicuro, ele se desvia um pouco, né? O eixo central, justamente, que ele acredita, é que o processo de conhecimento de si e do mundo, né? Ele tem que ser uma plataforma, um fundamento que seja possível para todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer época.